Nós estamos aqui agora na nossa caminhada pela história do cristianismo. E nós paramos um pouquinho em Portugal. E o que Portugal tem a ver com a história do cristianismo e o que esse lugar especificamente tem a ver? Nós estamos num castelo e esse castelo é chamado Forte de São Filipe ou Castelo de São Filipe. E ele fica localizado aqui em Portugal, no distrito de Setúbal. Nós vamos conhecer esse castelo e vamos falar um pouquinho como o cristianismo mudou a história do mundo. Eu sou a professora Lise e quero te convidar a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. E essa maciça fortaleza foi criada no início do século XVI. E já nesse tempo, a Europa estava praticamente ou totalmente cristianizada. E nós precisaríamos aí discutir que tipo de cristianismo era isso, como começou. Mas antes, eu quero te mostrar, já que nós estamos aqui, alguns pontos importantes de defesa desse tempo e dessas construções. Você vê ali essas muralhas e essa seria a primeira defesa do castelo. Os arqueiros inicialmente se posicionariam ali, então nós estamos no topo de uma montanha e para chegar aqui eles já teriam essa primeira defesa. Se conseguissem vencer essa defesa e passassem da primeira muralha do portão, eles chegariam então nesse caminho. E como você pode ver, a entrada é estreita, o que facilitaria muito a defesa. E essa aqui seria uma zona realmente de morte, porque você teria flecheiros atirando ali de cima. Se tentasse escalar esses muros, seria derramado óleo fervente. Então aqui haveria uma certa proteção. Por isso sempre a entrada, essas grandes fortalezas, esses grandes castelos, mas a entrada é sempre estreita. Então vamos chegando e vamos vindo à entrada do castelo de São Filipe. Então aqui na entrada do castelo, ou seja, conseguindo passar esse caminho estreito, sendo lançados flechas de cima, óleo fervente, tudo isso, ainda existia essa proteção. Então, supondo que os inimigos conseguiram vencer a primeira barreira, a segunda barreira, chegassem aqui, então nós temos duas portas que seriam para barrar a entrada. As portas hoje estão abertas, obviamente, então nós podemos entrar no castelo. Nós estamos agora já dentro do castelo, tendo passado a primeira porta, e você vê que o sistema de defesa continua, porque embora fosse um exército enorme tentando entrar para invadir, seriam poucos que conseguiriam passar cada vez, então ficaria mais fácil a defesa. Nós estamos então na entrada do Forte de São Filipe. Ainda seguindo a defesa, nós entramos aqui no castelo propriamente dito, e uma das primeiras coisas que nós vamos encontrar aqui é um castelo, uma igreja. E essa igreja aqui é maravilhoso você entrar em algo que remonta à época do descobrimento do Brasil. Então você vê aqui a estrutura portuguesa, mas lá de trás, lá da época que o Brasil foi descoberto. Na Europa, antes de Martinho Lutero, e aqui nesse tempo estava muito próximo já da Reforma Protestante. Então, pelo avanço dos nossos vídeos, nós demos um salto lá no início do cristianismo, agora aqui já para próximo da Reforma Protestante. Mas isso tem uma razão de ser, nós estamos em Portugal, nós precisamos aproveitar esse espaço e esse momento. Então, como o cristianismo saiu daquele perseguido, e hoje, por exemplo, o próprio nome do forte, do castelo, é Forte de São Filipe. E esse São Filipe evoca naturalmente um personagem cristão. Então, como nós saímos lá da perseguição e chegamos aqui nesse ponto, é isso que eu quero começar com você agora. Agora na história do cristianismo, não agora aqui nessa igreja nós estamos no ano de 1520, mais ou menos. Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do cristianismo do ano 192. E o que aconteceu no ano 192? Estava ali toda aquela perseguição ao cristianismo, Roma dominando, e morre um dos imperadores. Morre o imperador Cômodo.
E aí começou um período muito difícil para o Império Romano, porque você imagina que um poder como era o Império Romano, todas as pessoas queriam se aproveitar disso, queriam o poder. Então vai começar agora um período de guerra entre os comandantes. E aí nós temos um ano onde 5 imperadores governaram, imagine 5 imperadores em um ano. Nós temos Pertinax, Dídio, Juliano, Presênio Níger, Cláudio Albino e Sétimo Severo. Sétimo Severo reinou até o ano 211. E no ano 235 se inicia então a crise do Império, que foi meio século onde 20 imperadores se sucederam. E você consegue imaginar aí 20 imperadores em meio século? Foi um período de muita luta e muito derramamento de sangue. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Esse período romano, que vai culminar com a liberação do cristianismo e a sua legalização, é um período bastante complicado. E ele começa com a vitória de Diocleciano. Diocleciano vence esse período tumultuado, põe fim à crise do Império, esse meio século de sucessões abruptas de imperadores, e ele começa agora a reinar em 284 até 305, quando ele voluntariamente se aposenta. Diocleciano formou então uma tetrarquia para reger o Império. Seus indicados foram Maximiano como Augusto, co-imperador Sênio, e posteriormente Galério e Constâncio Cloro, pai de Constantino, como Césaros, ou co-imperadores juniores. Então, Constantino é aquele que nós conhecemos, aquele que promulgou a liberdade do cristianismo. Com a morte de Constâncio Cloro, seu filho Constantino foi nomeado seu substituto. Após uma série de eventos políticos e uma guerra civil que durou 18 anos, Constantino derrotou Licínio em 314 e tornou-se imperador do Império Unificado. Essa vitória, para nós cristãos, ela é chave de tudo. Ela foi a chave que mudou a história da Europa, mudou a história política, porque nós sabemos que a história foi mudada por Cristo. Quando ele entra no mundo, ele determina todas as coisas e ele traz uma nova vida. Mas politicamente nós estamos seguindo agora e existe um evento que muda a história da Europa e, consequentemente, de todo o mundo. E esse evento histórico é precisamente essa batalha entre Constantino e Licínio. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela.